o professor Valdir e os outros professores da orientação me chamou para dar essa introdução, né, ao coronavírus, né, na parte de diversidade, filogenia e um pouquinho sobre salto interespécie, que na verdade vai ser bem prático. Eu quero ver se eu cumpro o horário certinho, apesar de sempre ter muita coisa para falar, mas eu quero ser bem direto, bem rapidinho, porque isso aqui acho que vai nivelar o pessoal de maneira geral para os demais cursos que vai ter, igual até mesmo a palestra do professor Valdir, que vai ter sobre diversidade genômica, né, de cepas, vai ter amanhã, no módulo 2, a parte de PCR. Então, né, a parte de Illumina seria mais para nivelar o pessoal em questão de conteúdo, de maneira geral, a filogenia, como é que isso é chamado dentro do grupo do coronavírus. Certo? Então, começando antes de tudo, a gente só tem que aprender um pouquinho, saber sobre a classificação dos vírus de maneira geral. Eu não vou entrar no mérito dele ser vivo ou não vivo, alguma coisa assim, mas o sistema de classificação viral ele é um pouquinho diferente das demais espécies, né? É um sistema de classificação baseada na síntese viral do RNA mensageiro e possui um sistema que agrupa os vírus em 7 classes, dependendo geralmente do seu DNA, do RNA, se ele é cadeia simples, se é cadeia dupla, de acordo com a sua replicação. Então, aqui é um esqueminha básico da classificação viral. Isso vai fazer alguma diferença no que a gente vai estudar aqui? Praticamente não, porque depois as cópias de Illumina e da parte de bioinformática, na parte de PCR, vocês vão saber que vai ter que transformar o que é RNA em DNA e assim por diante para poder quantificar isso. Mas só para a gente balizar, né, que aí você tem os vírus de duplo DNA, os vírus de simples DNA, vírus de dupla RNA, vírus de simples RA, porém positivo, simples RNA, porém com o mensageiro sendo negativo, né, o simples RNA com transcriptase reversa, que são os retrovírus que a gente vai ver dentro do coronavírus, os DNA, retrovírus com dupla cadeia e assim por diante. Aqui só estão uns exemplos e aqui no próximo slide também uma classificação mais interativa deles. A gente vê como eles são agrupados de uma maneira e como eles são convertidos de alguma forma, né? De RNA para DNA para RNA mensageiro, depois para DNA, RNA para DNA e RNA de novo e assim por diante. Só chamando a atenção, novamente, ao nosso... Vocês estão conseguindo ver minha seta? Eu acho que sim, né? Só para a gente... Enfim, está aqui o coronavírus e a parte da filogenia nele que a gente vai ver posteriormente. Este é o grupo que ele está inserido, que é um RNA simples, porém de polaridade positiva. Bom, as características gerais dos vírus de RNA. Só para englobar mais, como eu falei, que está dentro dos coronavírus, ele tem uma replicação no citoplasma. As células hospedeiras não possuem enzimas de RNA polimerase, e sim uma RNA polimerase é codificada pelo genoma viral, ou seja, tem outras enzimas que fazem parte desse aglomerado de compostos ali dentro disso, né, de estrutura do vírus. A síntese sintetiza o genoma de RNA e o RNA mensageiro viral. O RNA mensageiro é lido pelos ribossomas da célula, ou seja, usando a maquinaria celular, como a gente sabe que os vírus fazem isso muito bem. O vírus do RNA de carga positiva, ele é muito infeccioso, ou seja, tem uma afinidade muito melhor, porque o RNA negativo ele tem que se converter em positivo para depois causar a sua replicação e a sua transcrição. Já o positivo já está pronto para isso ser feito, então ele é muito rápido nessas ações dele. Bom, então aqui só para a gente citar um pouquinho, os coronavírus a gente vai geralmente chamá-los de COV ou COVs, de maneira bem sucinta, então na hora que a gente vê esses COVs a gente vai estar falando sobre os coronavírus. É um vírus de RNA de cadeia positiva envelopado, dá uma fotinha dele aí no fundo, para vocês verem. Né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a filogenia já traçada. Desde então, eu vou acelerar aqui um pouquinho porque a outra foto está melhor. Essa aqui. Então, ele pertence à ordem dos nidovirales, e depois você tem a parte dos coronavírus, aqui.
né? Dentro desses coronavírus, ele é separado em 4 outros subgrupos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles separadamente, as características de cada grupo de maneira geral, mas o importante é saber essas ramificações que eles têm. Tá bom? Ou seja, é um grupo, na parte de filogenia ele é um pouco dividido, isso aqui a gente ainda tem uma certa, esses subgrupos aqui tem uma certa diferenciação que a gente vai ver, mas atualmente são 4 subdivisões que há do coronavírus. E só relembrando também, né, chamando a atenção pelo grupo do SARS-CoV e do MERS, tá aqui, que fazem parte dos beta-coronavírus. Então, as COVs causam principalmente doenças respiratórias e entéricas, seja em humanos ou qualquer animais que a gente vai ver mais para frente, mas basicamente doenças respiratórias ou entéricas. São encontrados em muitas espécies de animais, incluindo a parte de morcegos, dromedários, a gente vai ver que tem felinos, caninos, ratos, aves, pequenos mamíferos de maneira geral e até mesmo baleias que a gente vai ver. Como ele é extremamente disperso na natureza. Não é uma coisa nova que a gente está vendo agora, que a gente só ouve saber a gente, assim, os mais leigos enquanto os coronavírus, agora é uma nova espécie, calma, não é bem assim, ele já está aí há muito tempo, e como é que a gente pode lidar com isso? Então, a maioria dos COVs humanos causam infecções relativamente leves do trato respiratório superior, ou seja, um resfriado comum. Entretanto, mas isso é os que já estavam dispersos mesmo no meio ambiente. A gente vai ver que tem vários tipos de coronavírus humanos. E 2 vírus zoonóticos, ou seja, que são transmitidos por animais, chamados de síndrome respiratória aguda grave, que são os SARS, e também tem a síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS, estão associadas com infecções graves do trato respiratório inferior e são grandes ameaças à saúde pública. Então, a gente já teve casos de 2003 com a SARS na China e também a MERS no Oriente Médio, em 2012, que foram bem danosas, tanto para os seres humanos quanto a parte de transmitibilidade epidemiológica deles. Então, na questão de produção científica, houve um aumento imenso depois de 2003, 2004, principalmente depois do MERS também, próximo ao MERS 2008, ali a gente já havia identificado ele, sobre a patogenia, a infecciosidade, biodiversidade, genômica viral, relação entre as espécies, ou seja, se só teve uma maior explosão científica sobre os coronavírus, né, depois do avanço da SARS, principalmente. Eu fiz a pesquisa questão do Medline, do SciSpace, que aumentaram a busca de uma amplitude imensa disso. Somente em relação das espécies hospedeiro, entre espécies de vetores, reservatórios naturais, a publicação aumentou demais nesse ponto. Então, a SARS e a MERS, em alguns coronavírus humanos, incluindo o OC43 e o HQ1, pertencem ao grupo do beta-coronavírus, como a gente já viu um pouquinho antes. Já se tem outros coronavírus humanos, o 229 e o NL63, pertencem a outro grupo que são os alfa-coronavírus. Não preocupa com isso que a gente vai ver mais detalhado. Só falando que, apesar de ser coronavírus humanos, eles podem estar em grupos de coronavírus diferentes. Então, os coronavírus do gênero né, do grupo alfa e o beta-coronavírus do grupo 2 são principalmente associados a infecções de mamíferos, por causa dos receptores que a gente vai ver um pouquinho posteriormente. Então, o vírus da gama, que é o 3 e o delta, 4, né, infectam principalmente aves e alguns morcegos também. Só ressaltando também que o primeiro coronavírus foi isolado em 1937, que foi o vírus da bronquite infecciosa, que a gente vai chamar de IBV aqui. Foram isolados de embriões de galinhas, assim. E também teve o vírus da hepatite em camundongos, que a gente chama de MHV, que foi descoberto em 1940, isolado junto com outros coronavírus de mamífero. Então, esses foram a primeira aparição desses coronavírus identificados e começado a estudar, mas nada como a ênfase que nós estamos dando. Bora. Então, como eu falei, né, você tem o vírus o IBV, o MHV, de camundongos, e os humanos até 1960 havia só esses 3 descobertos. O 229E, o AC43 e o HQ1. Então, ou seja, eram
pouco isso. E como eu falei antes, esses causavam apenas resfriados bem leves, uma gripe, sem saber muito bem, né, a gravidade dessas cepas virais. Então, em 2007, já tinha uma primeira classificação, 2003, desculpa, uma classificação de 10 coronavírus, com genomas completos. Era pouca coisa, olha o tanto que isso avançou. Né? Você tinha 2 coronavírus humanos, 1 coronavírus aviário, 7 coronavírus de mamífero, né? Incluindo esse camundongo, o bovino, de encefalomielite, de gastroenterite transmissíveis, como a gente falou, que é do trato respiratório e do entérico, vírus de diarreia em porcos, doenças relacionadas ao trato respiratório de porcos também, e até mesmo de felinos. Então, essa aqui era a tabela dos genomas completos disponíveis desde 2003. A gente chama atenção para esses que a gente acabou de citar, que estão relacionados com a infectabilidade humana. Né? Então, isso já começou a mudar, então, depois de 2003, que a gente viu. Né? Essas são as árvores filogenéticas que a gente está citando aqui. A filogenia de 10 coronavírus anteriormente ao SARS que a gente viu. E isso começou em 2008 já mudar a cara, em todos os coronavírus de sequências completos até 2008. Reparem que você tem as divisões por grupos, a gente vai ver cada um pouquinho diferente, mas ainda não tem a parte do grupo Delta, né, que é o quarto grupo. Por isso que eu falei que ele ainda está, né, pode ser que haja mais divisões isso posteriormente, sim, porque isso vai depender das ferramentas de bioinformática, de biogenética, a parte bem mais detalhada, porque isso é tudo separado em questão de número de aminoácidos, mutações de aminoácidos, se essa mutação vai se permanecer, se vai inferir isso no quadro de infectabilidade do vírus. Então, pode ser que isso até mude posteriormente e enquadrado de outra forma, a gente vai ver que isso encaixa diferentemente. Bom, aqui você tem uma árvore filogenética baseada no RNA dependente de RNA polimerase, de 50 conaviroses já descritas. E aqui já chamando que lá quando a gente mostrou a anterior, a árvore filogenética anterior, já não tinha o grupo beta, né? Quer dizer, aqui não tem, mas ainda você já tem uma subdivisão do grupo de beta-coronavírus em C e D, que a gente pode ver. Né? Então, você tem uma classificação do grupo 2C e 2D que foram propostos adicionalmente à filogenia do coronavírus logo em 2008. Bom, e aqui estão todos os outros coronavírus e a gente ressaltando aqui aquela árvorezinha que a gente colocou, com esses demais aqui das 4 linhagens diferentes. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu vou tentar correr um pouquinho mais para não atropelar a agenda. O professor Valdir comentou para a gente. Então, o grupo 1, os alfa-coronavírus, estão entre os 3 grupos de coronavírus. A filogenia dos coronavírus do grupo 1 é a mais compreendida de todas. Então, os primeiros que a gente foram descobertos foram alocados nesse grupo. Ele é subdividido entre linhagens 1 e B, né, e tem uma aproximação genômica de maior de 90% para todo o genoma entre esses 2 grupos. Portanto, a separação, né, destes outros subgrupos já é um pouco mais distinta, não se encontra tanto. Para os coronavírus 1B, além da falta de características genômicas comuns, não há um agrupamento filogenético bem definido. Né? Então, você tem um conteúdo um pouquinho genético no grupo 1B, as sequências reguladoras de transmissão são um pouquinho diferentes, mas eles estão se enquadrando entre esses mais de 90% do grupo alfa coronavírus. Então, eles estão aqui, né, a árvorinha deles. Eles tinham um nome bem... foi proposto anteriormente um nome diferente de Gisela-vírus, porque ele possui esse Gen 7 last nas órfãs N. A gente vai ver um desenho dela depois. Ou seja, tem NS7A e NS7A e B. Então, eles estavam querendo alterar esse nome de grupo para Gisela-vírus, mas até o momento não foi evidenciado esse agrupamento. Né? Só chamando a atenção também para esse grupo interessante aqui, que nós vamos falar dele um pouquinho mais tarde,
sobre o BAT. Você tem também outros grupos de importância em humanos, aqui e aqui, como a gente citou antes. Então, com todos os grupos aí listados nesse site. Então, como a gente falou, eles têm essa certa similaridade nessa ORF-N, aqui, onde você tem 7A, 7B, N. Então, isso vai agregando ele em agrupamentos mais próximos. Como foi os primeiros, eles foram agrupados nesses grupos, depois foram fazendo as linhagens diferentes dentre eles. Provavelmente isso vai ser refeita posteriormente. Então, o grupo 2 dos beta-coronavírus é um clado com maior conhecimento e compreensão filogenética. Ou seja, está sendo um dos mais estudados por conter grupos humanos também, né, onde foi inserido o SARS nesse grupo. Você tem linhagens contendo hemaglutinina, estrease, proteolases parecidas com papaina, a PL1-PRO e PL2-PRO, localizadas nessas ORFs 1A e B. A gente vai ver um desenho depois. Essa ORF1, A e B são responsáveis pela adaptação do coronavírus, de maneira geral, para infecções humanas. A gente vai ver depois que no SARS-CoV-2 essa adaptação foi feita um pouquinho diferente, mas foi uma das primeiras mutações que se originaram para começar esse salto intraespecífico, principalmente na parte humana, ou seja, sai de mamíferos, de maneira geral, um grupo maior e passa especificamente para humanos. Tá? E a gente vê a importância desse agrupamento, dessa mutação nessas ORFs, A e B, somente relacionada à posição desses aminoácidos 501, 723 e 1010. Ou seja, olha a diferença nessa tabelinha que você tem a parte de glutamina, treonina e alanina, depois você tem a parte de serina, cenina e glicina, ou seja, aqui ainda permaneceu igual, evidenciando a parte de intraespecífica entre o SARS de morcego e o SARS humano, e depois a prolina, histidina e isoleucina. Essas alterações competem rigidez da cadeia polipeptídica, efeito de estereoscopia, formação de ligações com hidrogênio que a serina possui, um grupo nucleofílico, de síntese enzimáticos e assim por diante. Ou seja, essas pequenas alterações de aminoácidos conferiram uma maior estrutura para se passar os coronavírus de espécie para espécie. Só que também ressaltando um desenhozinho, citando as ORFs A e B, e a interação entre elas, que a gente viu que está presente em morcegos, no BART SARS, e também no SARS-CoV, que a gente pôde ver. Então, entre o SARS de morcego e o humano, que você tem 95% de similaridade, somente nessas helicases na proteína N, e algumas certas diferenças, 33% no gene da SARS-8, outros genes da proteína S de 79% a 80%. Então, ou seja, isso já permitiu uma certa transmitibilidade entre as espécies do morcego para o humano. Grupo 2, ainda, a gente sempre pergunta, o SARS poderia ter se enquadrado em um clado novo? Houve a proposição de colocar o SARS em um quarto grupo dentro dos coronavírus, mas já tinha outros bem semelhantes a ele. E, por exemplo, você tinha aminocinais conservados de 19 a 20 resíduos de aminoácidos na proteína S, então não precisava enquadrá-lo num outro grupo diferente. Então, e apenas 5 resíduos de cisteína foram conservados, especialmente no grupo de coronavírus 1 e 3. É o que permaneceu eles nesse grupo. Então, o SARS-CoV foi a primeira linhagem de criação do subgrupo 2B, ou seja, não precisava fazer um outro grupo, e sim um subgrupo dentro desse beta-coronavírus. Vou agilizar um pouquinho, só para a gente poder andar mais rápido. Então, a gente sempre tem as proteínas codificadas pelo G, também são utilizadas para a identificação dos beta-coronavírus. Proteínas TRGS estão presentes nesses 3 subgrupos, mas com exceção do grupo 2A, que aí você vai começando a fazer uma linhagem diferente.
desses grupos, e o grupo COP2 é comum a geração de vários genótipos cepas diferentes por meio de aquisição de novos genes de doadores, ou seja, havendo muita mutação nesse grupo de beta-coronavírus, por isso que ele é muito bem estudado, é bem conhecido atualmente. Como com a infecção das mesmas espécies de morcego, a gente tem os relatos que 2 coronavírus diferentes pode ter permitido a oportunidade de recombinação genética. A gente vai ver isso um pouquinho diferente. E saltando dentro desse mesmo grupo, a gente tem o voltou. Lembra daquele que eu falei, do BART-CoV-H, que o 2 que está no grupo 1, mas também você tem o BART-SARS-CoV e o SARS-CoV que estão no grupo 2, ou seja, tem extremamente relação entre esses dois grupos pela proteína S, que a gente vai ver como é que ela fixa. Então, aqui só um sistema de infecção do coronavírus de maneira geral, que a gente falou sobre o agrupamento da proteína S, que é essa do spike, que ela se assimila ao receptor AC2, presente nas células entéricas e também principalmente nas respiratórias, e com isso o vírus consegue invadir a célula. Claro que você tem outras expressões gênicas que são extremamente importantes para que essa infecção consiga fazer de forma efetiva. Essa é só uma fotinha da proteína do spike, proteína S, como é que ela se liga ao receptor AC2 da nossa célula humana, principalmente. Só questão ilustrativa. Eu queria chamar a atenção para o alfa-coronavírus que a gente falou, do grupo 1, aqui do grupo beta, do humano aqui, o MERS, também está no grupo beta, mas porém no grupo C, e também do SARS relacionados ao grupamento 2 do beta. Grupo 3, o gama coronavírus. O primeiro coronavírus descoberto, está presente no IBV, tem uma elucidação e compreensão dos saltos interespécie, foram começados a estudar isso aqui, bem interessante, que a gente vai ver, e possui os maiores genomas, tamanho de genomas, análise de conteúdo do CIT, persistem que o coronavírus IBT e o de Peru, Turkic coronavírus, se diferem do mesmo ancestral, e outras do grupo 3B. Bem, interessante também que ele engloba outros coronavírus bem diferentes, como esse SW1, que é o coronavírus de baleia, encontrados também, que possui o maior genoma entre os coronavírus, está dentro desse grupo, do grupo 3. E possui também grupos aviários. Este estudo que prevê a separação dos SW1, coronavírus, dos demais coronavírus, porque ele é totalmente diferente. Como ele não foi enquadrado em outro grupo, ele foi enquadrado nesse aqui. Então, tem uma hipótese de criar um terceiro, um outro subgrupo. Um subgrupo 3A com o da baleia, o subgrupo 3B com o IBV e o de Turkic coronavírus, e o subgrupo 3C envolvendo o coronavírus desses pássaros, que estão aqui, juntamente com o do gato leopardo asiático. É um grupo extremamente diverso e a gente vai ver. Então, no grupo 3 estão as relações mais próximas entre os coronavírus, Você tem o sequenciamento completo, o falta de sequenciamento completo do gato leopardo, do coronavírus dele, está faltando para colocar ele dentro dessa classe. E entre os 23 coronavírus do grupo 1 e 2 com genoma completo, 9 deles, ou seja, 39%, são coronavírus de morcego. Então, ou seja, ainda tem no banco de dados 103 coronavírus ainda descobertos, mas que ainda não estão com genes completos, que pode ser readequado de toda essa forma de filogenia. Aqui só para a gente chamar a parte dos coronavírus de morcego, principalmente o SARS, o IBV e o Turkic que estão aqui, todos os outros aviários estão aqui, demais de aves. Temos aqui também o de gato leopardo da Ásia. O quarto grupo. Este engloba diversos grupos de coronavírus de infecção entérica de aves e porcos, somente. Aqui estão os mais comuns dele. Eu vou dar uma corridinha, vou ficar lendo isso tanto por causa do tempo que a gente tem. E a gente aqui encerra um pouquinho essa parte de diversidade em si e começa a fazer questões das razões de diversidade desses coronavírus. Eles possuem elevada taxa de mutação por ser um RNA, dependente, então, ou seja, a facilidade de replicação dele é muito alta, com fácil de ter mutações. Há uma mudança aleatória nesse template,
do RNA, então essa recombinação é muito fácil você trocar alguns grupos de aminoácidos e com isso né, ocasionar essas mutações e adaptações entre espécies. Possuem os maiores genomas dentre todos os retrovírus conhecidos, em torno de 26 a 31 kilobases. Desculpa. Então, a grande diversidade vem por causa que, você lembra que no grupo 3 infecta muito bem morcegos e aves, então são grupos de animais extremamente diversos e podem, né, ter essa habilidade de voo. Isso implica em mudanças territoriais muito maiores do que animais terrestres. Então, com isso, você consegue dispersar melhor o vírus entre a espécie. Né? Só que 20% dos morcegos os morcegos representam mais de 20% das 4.800 espécies de mamíferos registradas no mundo. Aí você tem 10 mil espécies de aves também, ou seja, então é uma vastidão de indivíduos diferentes que podem ser transmissíveis entre si. Aqui são os dados sobre Hong Kong, porque que isso está lá, o artigo que tirou essas informações. E essa diversidade de número de tipos de células diferentes para vírus aumenta a diversidade do pulo entre as espécies. Só falando um pouquinho sobre a capacidade de voo deles, que eu falei, essa parte de dispersão entre as espécies, a aglomeração desses morcegos e aves juntas poderiam transmitir isso através de outros ectoparasitas. Ou seja, diferentes pressões ambientais, como comida, clima, abrigo, predadores, podem proporcionar diferentes pressões seletivas sobre o parasitismo de diferentes coronavírus entre espécies. Então, e o hábito de aglomerar resulta num grande número de indivíduos de morcego e pássaros juntos, facilitando essa troca de vírus, né, de cepas virais. Então, atualmente existem evidências coniventes que sugerem que os morcegos são reservatórios naturais reservatórios naturais envolvendo a evolução e disseminação de muitos coronavírus mamíferos, incluindo SARS e o MERS. Aqui é só um esqueminha básico sobre essa transmitibilidade entre diversidade de espécies, incluindo a baleia, pássaros, entre aves, entre morcegos e aves. É uma teoria que há. Então, falando em teorias, como surgiu essa parte? Então, tem um estudo publicado recentemente que falou sobre o que poderia ter acontecido. Eu vou passar rapidamente dela por causa do horário. Já estou assim, na tábua da beirada, no limite. Falando sobre o SARS-CoV-2 foi construído ou modelado em laboratório, provavelmente, né, eles falam que tem um sítio de receptor, que é o Reading Binding Domain, que é adaptado ao sítio HAC2 humano, que a gente viu pela proteína S. Então, isso não convém muito bem, porque a manipulação genética de sistemas reversos para o beta-coronavírus já foram identificados em outras espécies. Então, se foi feito de uma forma que a gente não identificou ainda. Isso mais ou menos que eu quero falar, que o SARS é um produto natural. Você tem a presença de ancestralidade filogenética, foi visto isso. Então, não foi feita uma manipulação genética desses indivíduos até então. Os autores falam sobre 3 teorias, que é a seleção natural de um hospedeiro animal antes da transferência zoonótica, depois uma seleção natural em humanos depois da transferência zoonótica, e a origem do pulo interespecífico, sugerido a adaptação do SARS-CoV ao esse receptor AC2. Passando rapidinho, a gente tem que falar que a C2 foi visto lá na China, teve uma fonte de animal silvestre presente, né, que foi o morcego, e que tinha partes comuns das orfes, que a gente falou um pouquinho mais cedo, relacionadas com o coronavírus. Né? Então, ou seja, você tem um ancestral comum vindo desses mesmos ambientes, juntamente com o pangolim, que é uma das teorias mais aceitas até hoje. Então, é só aqui para citar, que a gente tem aqui as orfes, o SARS-CoV humano, do morcego, tudo juntinho, né? Essa parte que eu falei do RBD. Então, as similaridades entre eles. Depois vocês baixam e vê isso com calma e vocês vão ver isso também em outro grupo. Então, demonstra claramente que a proteína do S, do SARS-CoV, é otimizada para a ligação do receptor ACE2, semelhante a humanos, pode ser resultado de uma seleção natural. A outra, né, a parte de seleção em humanos, já é um pouco mais contraditória, porque apesar de você ter um progenitor de SARS-CoV que tenha pulado de humanos e adquirido característica, a adaptação durante a transmissão não é detectada de humano para humano ainda. Ou seja, isso depende de mais tempo
para que isso ocorrer, para a vigilância sanitária ter esse alerta. Então, ou seja, pode ter sido? Pode, mas é pouco provável que essa transmissão humano a humano e depois uma transferência zoonótica tenha sido ocorrida. Ou seja, o período de transmissão e o surgimento não reconhecida de humanos para uma doença zoonótica, que a gente já viu isso em outras doenças zoonóticas conhecidas. E a última, a origem entre o pulo interespecífico de adaptação do SARS. Há teste de SARS-CoV do tipo 1 em morcegos em culturas celulares, mas isso não foi evidenciado ainda em SARS-CoV-2, né, não foi pelo menos publicado que a gente viu, né, mas pode comprovar um salto interespecífico. E você tem a descoberta de SARS-CoV em pangolim com aquele sítio de RDB similar ao CoV, fortalecendo a teoria do pulo entre espécies. Então, é necessária uma passagem repetida em cultura de células animais com receptores AC2 semelhantes aos humanos. Um trabalho que ainda não foi descrito. Ou seja, existe essa possibilidade de contaminação, né, dessa origem, desculpa, mas ainda não foi nada publicado até o momento que a gente possa ver. Eu tive que correr um pouquinho agora no final, porque já está dando horário, então eu agradeço todos, espero que tenha ficado, apesar de um pouquinho corrido, claro para vocês.